Olá, muito bem-vindo a esse vídeo. Você que está procurando blocos dinâmicos para AutoCAD, blocos dinâmicos voltados para componentes elétricos, tá? Então aqui você vai ter um manual de como usar os nossos blocos dinâmicos, tá? Então nós temos todos esses recursos entre disjuntor, soft starter, disjuntor motor, placa de montagem, a caixa de partida direta. Então nós temos vários recursos aqui e todos eles possuem o recurso de bloco dinâmico, tá? Então vamos olhar aqui o que a gente tem disponível. Então o primeiro aqui que nós temos é o Soft Starter da VEG, tá? E notem que todos eles não, mas a grande maioria possuem um recurso chamado wipeout. O que significa isso? Significa que ele tem a capacidade de se sobrepor ao elemento que está atrás, ó. Tá? Então, se eu colocar ele em cima aqui de um outro bloco, ó, ele vai ficar acima do outro. Tudo bem? Não é um preenchimento, não foi feito um preenchimento em cima do componente, tá? É um recurso existente no AutoCAD que te permite fazer com que ele se sobreponha em cima de outros componentes, né? No caso, se você vai colocar um trilhudinho, alguma coisa do tipo, aí você tem que ficar deletando as linhas. Você não tem mais essa necessidade com esses blocos dinâmicos. Bom, então vamos ver esse primeiro aqui também para esse vídeo não ficar muito longo. Então, nós temos essa setinha, né? Então, ao selecionar o bloco, ele apresenta essa seta que é, na verdade, para a gente conseguir acessar o menu. Então, nós temos aqui o Soft Start com o modelo mecânico 1, aí nós temos o frontal, que é o que aparece ali, e o modelo lateral. Tá? Então, como ele vai ficar aqui de forma lateral. Tudo bem? Depois, a gente tem que colocar no frontal de novo. E nós temos aqui o modelo mecânico 2, que ele é maior. E, da mesma forma, caso seja necessário, você pode pegar ele aqui no formato lateral dele. Ok? Bom, esse aqui é o nosso Soft Starter. Vamos pegar agora o inversor de frequência, trazer para cá. Bom, vamos lá. Inversor de frequência. Nós temos 4 modelos e cada modelo aqui ele tem a posição frontal, que é o que você está vendo. Nós temos aqui a posição lateral, tá? E nós temos a posição inferior, né? Então nós temos aqui a possibilidade de verificar aqui as conexões também, tá? Aí nós temos a posição aqui, o mecânica 2, que é um pouco maior, também nas suas 3 posições, frontal, lateral, inferior, mecânica 3, né? Que a capacidade e a potência dele é maior, e o último aqui, o frontal 4. Até os dissipadores de calor são bem maiores, tá? Então, levar ele para lá de volta lá para o nosso bloco. Seguindo aqui a lista, nós temos aqui o conjunto de disjuntores e IDR. Isso aqui é legal, bastante interessante quando você vai montar um quadro, tá? De disjuntores e tudo mais. O que ele tem para nós? Apresenta aqui. Ele apresenta para nós DPS, tá? E aí nós temos 3 modelos diferentes de DPS, tá? Ele apresenta para nós os DTMs, ou seja, os disjuntores termomagnéticos. E aqui nós temos modelo monopolar, vou dar um zoom aqui. E vale ressaltar que os componentes possuem esse recurso que é o atributo. Se eu clicar 2 vezes no componente, ele vai abrir uma janela onde eu consigo parametrizar, eu consigo informar qual vai ser a tensão máxima, qual vai ser a corrente nominal e qual será a curva desse disjuntor. Tá? Então, o disjuntor não é de 10 amperes, é de 30 amperes, 63 amperes. Então, eu só venho aqui e mudo esse valor. Vamos colocar aqui um 63. Curva C. Ele já mudou aqui. Tudo bem? Então, vamos lá. Nós temos disjuntor monopolar, nós temos disjuntor bipolar, também 2 modelos de bipolar, um com mais detalhes e outro um pouco mais simples, tá? Além do disjuntor aqui nós temos o tripolar, tá? E por último o disjuntor aqui tetrapolar. Então você tem aí em um bloco só todos os dispositivos de proteção, tá? Seguindo aqui nós temos o IDR. Então nós temos o bipolar e aqui nós temos também o tripolar e 2 modelos. O modelo 1, que é muito difícil de você achar dessa forma, tá? E o outro aqui,
modelo tripolar, que é o modelo 2, onde eles colocam aqui, ele tem a mesma carcaça do tetrapolar, mas eles deixam aqui um parafuso faltando, né? Eles retiram essa parte aqui da ligação dele. E aqui o modelo tetrapolar. Então tem 4 formatos diferentes de tetrapolar. Por que 4 modelos? Então, esse primeiro, o neutro, ele é colocado nessa posição, na posição da esquerda. Se a gente pegar agora o próximo, que é o modelo 2, olha lá, a única coisa que muda é isso aqui, a posição do neutro e também, obviamente, aqui no desenho, tá? E aí nós temos aqui mais 2 modelos, tá? Onde com o botão do teste aqui no meio, com o neutro à esquerda e também com o neutro à direita. Tá? Então é interessante frisar isso daqui porque nós que trabalhamos com isso sabemos que se você colocar aqui, deixar de ligar um condutor em desacordo com esse desenho aqui, pode acontecer do teste, não vai funcionar o botão de teste. Então ele tem que estar de acordo com esse desenho para promover o funcionamento do teste desse IDR, ok? Tá, então nós temos aqui ó, todos esses dispositivos de proteção, todos bem organizados aí de acordo com a classificação deles, né? Tudo por menu, tá? Vou deixar ele aqui de volta. Vamos ver aqui embaixo o que a gente tem. Nós temos aqui um desenho de um transformador e ele possui um recurso de bloco dinâmico, mas ele não tem um menu para você escolher. O que ele apresenta para nós? Então, ó, se nós clicarmos aqui 2 vezes em cima do bloco, ele apresenta para nós qual vai ser a potência desse transformador, que pode ser tranquilamente editável, tá? Vou colocar aqui, ó, 10 watts. Ele já mostra aqui do lado qual vai ser a nossa tensão de entrada. Vou colocar aqui 127 volts. 127 volts. Ok? E já muda lá. E a tensão de saída, tá? Vou colocar 12 volts. Lá, ele já vai mudar. Eu não tenho que explodir o bloco para inserir alguma informação, nem nada disso. E além de ter essa possibilidade de você conseguir colocar editar as informações, ele tem esse recurso aqui, que quando você clica e puxa, ele já vai aumentando para você o tamanho de maneira proporcional. Então vai depender do seu desenho. Tá? Você pode deixar ele maior, menor. Isso fica ao seu critério. Tudo bem? E o pontinho aqui, se você quiser movimentar o desenho, isso todos os blocos vão apresentar, você não precisa ter que ficar chamando o comando de move para isso, tá? Vou colocar ele de volta aqui. Nós temos aqui também os disjuntores motor, disjuntores motores, então vamos lá. Nós temos aqui por código, tá? Também retirado do catálogo da VEG. Então nós temos o 12, o MPW16 ao 18, MPW 2540, MPW 65 e o MPW 80. Por último aqui o MPW 100. Tá? Então nós temos aqui essa quantidade aí de disjuntor motor. Vai depender do seu projeto aí, da potência do seu motor. Tá? Aqui nós temos uma placa de montagem que aparentemente você olha não tem muita diferença, né? Mas ela na verdade ela é composta pela placa de montagem e aí você tem aqui diversas dimensões, diversos tamanhos, tá? Seja por um quadro de metal ou um quadro de comando, tá? Então nota aqui que ele vai se adequar de acordo com o tamanho que você colocar aqui, que você optar. E além disso nós temos o painel. Então aqui nós temos alguns valores de painel. Tá? E o que acontece? Nós conseguimos aqui estipular qual vai ser o tamanho dele e a gente também consegue aumentar ele para o lado. E o fecho dele aqui, ó, é possível você colocar ele mais para um lado ou mais para o outro. Tudo bem? Só rotacionar ele aqui para conseguir ficar um pouco mais fácil de enxergar. Bom, então ele já oferece alguns valores padrão, alguns padrões de referente de tamanho de painel. Tá? Porém, se você quiser julgar que é necessário, você pode mudar o tamanho desse painel, não tem problema nenhum. Da mesma forma, você também consegue mudar onde vai ficar a posição aqui dessa fechadura do painel. Tá? Isso é totalmente editável por você. Tá? Fique à vontade para colocar o que atender a sua necessidade. Já tem aqui todos os modelos padrões. Tá? Então, esse aqui que é enorme, referente ao que a gente está vendo aqui. Tá? Então, ó, tem bastante coisa.
tá? Você coloca de acordo com o que você quer. Tá tudo bem até aí? Vou colocar ele aqui de volta. Pegar os dois aqui que estão perdidos aqui. Bom, deixa eles ali, não tem problema. O que a gente tem aqui agora? Relé programável. Então aqui nós temos alguns relés programáveis e como seus cartões de expansão. Então nós temos aqui da Siemens, nós temos o primeiro modelo de tensão alternada, o modelo tensão contínua sem IHM, modelo aqui de 12 volts com IHM, tá? Um cartão aqui com 8 entradas, o outro aqui um pouco maior com 16. Aqui, se não me engano, esse é de entrada analógica dele. E aqui a telinha de HM também, uma telinha à parte. Bom, da VEG nós temos aqui o clique, né, da VEG com 8 entradas, 4 saídas, o maior que é com 16, e aqui o último que é a expansão, para você poder conectar ao clique. Ok? Bom, do lado aqui, como já dá para ver, nós temos um contator, né? Então nós temos aqui da família Sirius, da Siemens e também temos da VEG, né? Então nós temos 2, 3, 4, 5, 6 contatores diferentes da VEG e 2, 3, 4, 5, 6 contatores também da Siemens, tá? Então nós temos desde com uma capacidade menor aí de corrente até o último aqui, o CWM112, o tamanho dele, tá? Da Siemens a mesma coisa, temos modelos aqui com uma capacidade menor de corrente e outros com uma capacidade bem maior, tá? Então tem bastante recurso aqui dependendo do seu projeto, para o que você quer. Do lado nós temos um desenho aqui de uma tomada industrial. Ele não tem nenhum recurso para você poder ficar escolhendo o tipo de tomada. Isso é uma coisa que está ainda em estudo por nós aqui, referente às informações do catálogo. O que ele inicialmente apresenta é, na verdade, a possibilidade de você inserir a tensão de alimentação aqui. Tá? Qual que é a tensão da tomada? Se é 220, se é 127 volts. Isso é um recurso totalmente editável por você. Tudo bem? O lado nós temos aqui um borne, eu puxar para o lado que ele tem um recurso interessante, né? Então o borne saque, aqueles bornes que ficam na régua, num quadro de distribuição, num quadro de comando, e nós temos o recurso de escolher qual é o diâmetro dos condutores que serão conectados nele, tá? E além disso nós temos essa setinha aqui que faz o quê? Ele vai ampliar aqui a quantidade, né? Então ao invés de ter que ficar inserindo um por um, você coloca aí o quantos você julgar necessário, simplesmente arrastando. Não tem a necessidade de você ficar dando o copy, né, no bloco. Ele por si só ele já te permite isso. Então, se quiser voltar, você volta. Se quiser colocar do outro lado, também não tem problema. Fica a seu critério do jeito que você achar melhor. Tá? Se você tiver necessidade de inserir aqui a etiqueta, você pode fazer isso com o comando tcount. Então, onde você vai colocar os números e ele já organiza para você sozinho, né? Tem também uma rotina Autolisp que você encontra na internet, bacana também, que você consegue fazer esse recurso, tá? Bom, além aqui dos blocos, dos bornes, nós temos aqui dois que são até que simples, mas ajudam bastante. Um é o trilho DIN, tá? Que tem esse recurso para você aumentar aqui o tamanho dele, né, o comprimento dele, e aqui no cantinho, depois que você der o comando aqui de regen, ele vai te mostrar o comprimento, então ele já te dá isso automaticamente, você não tem necessidade de ter que ficar medindo, colocando cota, ele já vai te apresentar o valor. Tá? E aqui tem a possibilidade, se você quer que seja apresentado essa medida ou se você quer que ele seja, quer dizer, desculpa, se você quer desligar essa medida ou se você quer fazer com que ela apareça. Então é uma coisa bem simples, mas bastante útil. Aqui nós temos a nossa canaleta e nós temos aqui algumas configurações de canaleta. Nós temos ela aberta em todas essas medidas, semi-aberta e ela fechada. Tá? Então vamos pegar aqui uma semi-aberta. Ela muda aqui o tamanho dela. Ah, você quer agora ela totalmente fechada. Tem aqui. Tá? E você consegue também, caso seja necessário, seja da sua necessidade, você consegue mexer aqui, tá? Você tem esse recurso disponível. Assim como também, que acredito que é o mais importante, você consegue ampliar aqui o tamanho dele, tá? Você consegue puxar
e ter perdão, você consegue ter uma canaleta maior ou menor, tá? Então, eu vou pegar aqui um 50 por 50 e eu preciso aumentar aqui mais para colocar aqui no meu quadro, tá? Então, você aumenta ou encurta ele, você reduz do jeito que você achar melhor, tudo bem? Bom, dando continuidade ainda, porque tem bastante bloco para a gente ver, nós temos aqui essa boia, né? Esse sensor de nível, onde eu tenho aqui alguns recursos, tá? Então, essa chave de nível tem a possibilidade de eu colocar ela para baixo ou para cima, porque eu tenho aqui a posição aberta e a posição fechada, tá? E eu consigo definir aqui e eu também consigo, sem precisar rotacionar, inverter a posição através dessa setinha aqui, tá? E além de inverter a posição, caso eu necessite aumentar ou diminuir para ficar melhor na caixa d'água que eu vou colocar, né, enfim, para atender a minha necessidade, eu consigo clicar e aumentar o tamanho, que vai depender tudo da minha necessidade referente ao projeto, tá? Já aproveitar aqui do lado aqui a gente tem o prensa-cabo, tá? Nós temos ele na posição de lado e na posição de frente, tá? Vou pegar aqui um tamanho, olha lá. Tá? E nós temos aqui com todas essas medidas, com todos esses diâmetros de condutor, tá? Tanto ele de frente quanto ele de lado. Aí fica a seu critério qual que você vai precisar usar, tá? Tudo tabelado aí de acordo com o catálogo de fabricante. Tudo bem? Já aproveitando aqui embaixo, nós temos a chave geral aqui, nós temos dois modelos de chave, tá? Também tem a possibilidade de você aumentar o tamanho dela ou reduzir o tamanho, né? Fica um pouco de acordo com painel aí do seu projeto. Aqui, só vim para cá que eu já volto no fusível. Nós temos aqui esse sinalizador luminoso, essa torre. Tá aí eu posso, se eu quiser, deixar com a cor ou deixar sem a cor, né? Então aqui não tem uma quantidade de recursos como os outros, né? Ele não deixa de ser um bloco, ele tem aqui a possibilidade de você levar ele para onde você quiser, mas ele só tem essa possibilidade de ligar a cor ou desligar, tá? De apresentar ou esconder a cor de fundo aqui. Do lado aqui nós temos o conjunto de fusíveis, tá? Então, ó, o FDW do 35 ao 63, então nós temos aqui 4 modelos diferentes, tá? Muda pouca coisa de um para o outro. Mas caso você queira colocar de fato o que você necessita, não só por questão de desenho, além disso tem um recurso interessante que nós acabamos acrescentando aqui, que é o catálogo. Então, quando você aproximar o cursor do mouse aqui próximo dessa letra, de qualquer letra, na verdade, próximo dessa frase, vai aparecer essa setinha. Aqui isso é, na verdade, um hiperlink. Se você pressionar o botão Ctrl e clicar, ele vai abrir o catálogo para você. Então, na verdade, ele vai buscar na internet, ele vai abrir o navegador da internet e já vai mostrar para você o catálogo. Então, você consegue consultar. Você não precisa se preocupar em entrar no Google, ir lá digitar, pesquisar o código. Eu já linkei aqui, eu já deixei para vocês o catálogo referente aos fusíveis, tá? Então ele já está direto lá para vocês. Só clicar e ele já vai de uma vez. Aqui do lado nós temos referente a botão e sinalizador. Aqui o menu ele é bem mais extenso, então botoeiro nós temos aqui em várias cores para poder colocar no painel, azul, vermelho, verde e preto. O botão de emergência, né, que é o que já era apresentado aqui, tem dois modelos. O que mais que a gente tem aqui? Tem aqui para ser inserido em potenciômetro, né, como se fosse aqui com volume. Chave seletora, nós temos aqui ela, só que em várias posições, no centro, à direita, e aqui à esquerda também. Tá? Sinalizador sonoro, sinalizador luminoso, aí nós temos aqui em várias cores, vermelho, azul, amarelo, tá? Então tem bastante recurso aí para facilitar na hora de montar o seu projeto elétrico. Bom, o que falta aqui ainda, nós temos aqui a caixa de partida, tá? Também da WEG, então temos aqui o tamanho, tá? Se você olhar no catálogo, ele é pelo tamanho, aqui também eu deixei inserido para você poder buscar o catálogo. Tá? E aí, para cada tamanho, ele te oferece 2 ou 3 modelos, vai depender do que o fabricante estipulou. Dois. O tamanho 8 aqui ele já tem bastante modelo, porque alguns é para partida direta de motor monofásico, outro é motor trifásico, bomba. Então, vale a pena dar uma olhada no catálogo para você ver o que é cada um desses códigos, né? Qual é a aplicação deles.
tá? E aí quando você escolhe aqui, muda um pouco a cara dele, né? Obviamente, né? Cada um vai ter aí uma característica diferente. Tudo bem? Bom, essa parte superior que nós vimos aqui são referentes aos blocos dinâmicos, mas a parte multifilar, né? Então, quando eu penso no layout de um quadro, de um painel. Na parte de baixo, aqui na parte inferior, nós temos referente aos esquemas. Se eu quiser montar um esquema elétrico, um esquema de comandos elétricos, esses blocos aqui já são mais que suficientes para a gente conseguir resolver. Tá? Então, vamos ver aqui o primeiro. Aqui é referente à bobina, então nós temos bobina de contator, bobina de solenoide e também com recursos de atributos, tá? Ou seja, eu consigo editar todas as informações que estão aqui, ó. A solenoide, tá? Se eu quiser colocar aqui, ó, o temporizador T1, eu mudo esse cara aqui, eu posso colocar T1, T2, T5, tá? Que mais aqui, ó? T1, T-off, o contador, o cíclico e por último aqui a lâmpada, tá? Então você consegue colocar qualquer símbolo aí através desse único bloco. Então você não tem um bloco só de lâmpada, um bloco só de bobina de contator. Então aqui você já encontra todos eles. Do lado nós temos um aqui que também é bem completo, que é referente a contatos. E nós temos uma infinidade de contatos. Esse eu acredito que foi o que deu mais trabalho para montar e para organizar. Então, de botão, nós temos aqui de botoeira, NA. Aí voltando lá, de botoeira nós temos, além de ter o NA, nós temos o NF e contato reversível, tá? Se for a necessidade aí. Tá? Também com atributos, tá? Você consegue controlar, editar todos eles aqui, ó. Tá? Então, identificação do botão, contato aberto, contato fechado, tá? O comum. Nós temos de botoeira, chave seletora, de contator, tá? E aqui é interessante que tem um detalhe legal aqui, ó. Eu tenho nessa configuração se eu quiser e eu consigo colocar ele mais próximo ou mais longe, tá? Eu consigo editar essa distância também. Então, alguns diagramas elétricos acaba tendo aqui os dois contatos auxiliares de um contator e eles têm essa linha tracejada para indicar que um está ligado ao outro, né? Então, é uma maneira diferente de representar, mas se você quiser, tem aqui. Se você acha que não faz muito sentido, também tem ele sozinho aqui com um contato, ó, NA. Tá? Então fica aí do gosto do projetista. Elementos de proteção, a gente tem contatos do disjuntor termomagnético, de disjuntor motor e do relé térmico. Sensor de proximidade, aqui switch, né, que é as chavezinhas, ó. Tem todos os modelos aqui e sempre em duas posições, que seria aberto e fechado. Contato de temporizador e chave tripolar, que era o que estava aqui no comecinho do bloco. Tudo bem? Identificação de Born. Então aqui é interessante porque nós temos aqui essa circunferência com o recurso do wipeout, ou seja, ele acaba ficando acima, tampando o que está embaixo dele, né? E se você acha que ele está pequeno, você consegue vir e aumentar o tamanho ou reduzir o tamanho, tá? E aqui está x1 e aqui 01, mas isso são informações editáveis, tá? Então a identificação aqui 01, o Born ali, número 10. Beleza, o outro ali, o x1, quero que seja o x8. Então ele vai alterar aqui para você. E aí você insere em cada ponto, tá? E aqui já é a parte já de programação de ladder, né? O ladder, né? Dos relés programáveis. Então você tem aqui também a possibilidade de aumentar ou diminuir o tamanho do bloco, tá? E aqui você tem ele contato aberto, contato fechado, borda de subida, borda de descida, tá? E aqui o de saída. Então nós temos aqui também recurso de edição, né? Até mostrar aqui para vocês. Então ali não é I1, ali é I3, então você consegue mudar isso daí tranquilamente, tá? E aqui a bobina de saída, né? Então nós temos ela normalmente, que seria normalmente aberta, nós temos ela invertida, ela com bobina de set, bobina de reset, a bobina do temporizador T-on e a bobina T-off. Tudo bem? E aqui por último a gente também tem, além de ter no Mercado Livre, nós temos o nosso Instagram, tá? Então aqui patricksilva.drawing. Caso você receba, eu vou deixar o link na descrição do vídeo, tá? Mas também quando você recebe esse arquivo, você também tem aqui para você poder acessar o nosso Instagram, tá? Esse daí é todo o nosso material referente a blocos dinâmicos para comandos elétricos, tá?